Eu estou agora no Teatro de Dionísio, que é onde foram encenadas as principais tragédias e comédias da história da humanidade durante a Antiguidade Grega. Nesse anfiteatro aqui se sentaram os mais importantes atenienses, passaram por aqui Sócrates, Aristóteles, passaram os grandes tragediógrafos como Sófocles, Ésquilo, Eurípides e os comediógrafos como Aristófanes. É realmente muito emocionante estar aqui e pensar que nesse palco aqui está a origem do teatro, está a origem de uma boa parte da literatura ocidental também. Peças como Édipo Rei ou Prometeus Acorrentado, sabe? Histórias que moldaram a nossa narrativa e que nos influenciam até hoje. Ainda vou falar mais sobre a poética do Aristóteles, sobre o livro fundamental do Aristóteles para compreender a literatura, para compreender a escrita da literatura, mas basicamente o que ele fez foi analisar essas peças clássicas e estabelecer quais são os princípios narrativos dela, né? Qual é a estrutura delas, como elas se desenvolvem. A gente tem que pensar que para os gregos a literatura ela tinha um caráter muito pedagógico. Ela visava ensinar a aristocracia grega os princípios de moralidade, de virtude, de coragem, de honra. Quando a gente lê Homero, quando a gente lê a Ilíada ou a Odisseia, ali você tem um modelo, você tem um ideal de comportamento, de bravura e daquilo que seria aprazível diante dos olhos dos deuses e dos mortais. A tragédia já tem uma outra proposta, embora também fosse bastante pedagógica, mas ela tinha mais a função de emocionar as pessoas, de comover através do sofrimento e da dor. As grandes tragédias são basicamente isso, é uma história de um personagem heróico, né, muitas vezes, que através de seus atos, através das suas decisões, sofre tremendamente no final. Aqui você pode ver os assentos que eram os principais cidadãos da cidade. Então eles têm os nomes deles gravados embaixo, em memória deles. A tragédia era encenada com máscaras, né? Tinha as máscaras de sofrimento e também tinha coro. Então eles cantavam juntos as falas que eram declamadas e depois, entre algumas partes dos diálogos, tinham os cantos que era para comover ainda mais a plateia. É extraordinário pensar na comoção que devia causar na plateia aqui. Muitas centenas de atenienses sentados aqui assistindo a esses concursos, porque as tragédias e as comédias eram apresentadas em concursos, né? Então eles selecionavam o que eles consideravam os melhores. E Sófocles ganhou algumas vezes. Realmente impressionante. Os gregos condenavam muito o comportamento de presunção, né, o que eles chamavam de hybris, que é quando você é tão orgulhoso, você é tão confiante de si que você desafia a ordem natural do mundo, desafia os deuses, e isso tem consequências terríveis. A gente pode observar isso na própria história da democracia deles. Existia um sistema de votação, uma vez por ano eles exilavam algum ateniense que eles achavam que houvesse tornado muito poderoso ou muito influente, então eles votavam para expulsar essa pessoa da cidade. E aconteceu alguns casos, inclusive aconteceu com grandes heróis da cidade, grandes heróis de guerras da cidade que foram exilados. Ou o próprio Sócrates, que por incomodar os atenienses foi condenado à morte e entrou para a história por causa disso. Não muito longe do Partenon, não muito longe da Acrópole, do Teatro de Dionísio, tem esse rochedo aqui esculpido, escavado, que chamam de prisão de Sócrates. Não se sabe ao certo se ele realmente ficou preso aqui ou não, mas o que se sabe é que na antiguidade tinha uma prisão por aqui nessa região, então talvez tenha sido o local onde ele foi preso e onde ele morreu, onde ele foi morto, porque ele foi julgado pelos atenienses por ser ateu, por não acreditar nos deuses da cidade e também por corromper a juventude. Então ele ficou preso, até tentaram fazer com que ele escapasse, com que ele fugisse, mas ele se recusou e ele foi morto tendo de beber cicuta, que era um veneno da época. Então pode ser que esse seja o local onde ele passou os últimos dias. Ou seja, um dos maiores filósofos da história pode ter morrido num lugarzinho como esse aqui, né? É o fado de quem resolve questionar as coisas. Eu recomendo muito que você leia as tragédias gregas, os grandes autores gregos, porque eles são o pilar da nossa cultura, são os pilares da nossa literatura, e você pode aprender muito lendo os livros deles. Eu quero saber de você quais foram os livros que você leu desses autores, quais foram as peças que você leu desses autores que você gostou mais. Deixe no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo, se no canal, se não se inscreve por aí. Abraço e até mais. Tchau!